Doutor Salim mata várias formulações de questões tratando o tema da corrupção. É o caso da questão formulada por Rogério Maia, por Friedrich Köln, por Camila, não mandou o sobrenome, e tem mais uma aqui sem o nome do formulador. Mas, de maneira geral, trata a questão da corrupção como não sendo, entre os seus inúmeros argumentos declinados, referenciados, seria o único que não poderia ser exclusivamente atribuído ao poder público. Cito um exemplo: em 90% dos casos de fraudes e licitações, a iniciativa privada participa fundamentalmente na efetivação da corrupção. Como enfrentar esse cenário? A corrupção no Brasil se transformou em endêmica devido à falta de punição, lentidão da justiça. E vocês acompanharam, eu só digo para vocês o seguinte: vocês acompanharam pela televisão e por cerca de 1 ano e meio o assunto do mensalão. E nós brasileiros estamos acostumados a que tudo vai acabar em pizza, sem punição. E assim tem sido ao longo da história do Brasil, que raramente pessoas são punidas. Então nós precisamos acabar com a corrupção através de muita educação para as pessoas, para que essas pessoas possam votar com mais responsabilidade, e a corrupção terminará na medida em que nós tivermos um Estado menor. No dia que não tiver nenhuma estatal, que o poder público for menor, que o Estado for menor, teremos menos chance de corrupção. Então, como evitar a corrupção? Reduzir o tamanho do Estado. Só para complementar, complementando nessa mesma linha, a questão do Friedrich Kohl toca no ponto de que, para reduzir o tamanho do Estado, é preciso a iniciativa do próprio Estado. Isso é viável? Infelizmente, ao longo da história do Brasil, a gente verifica que passa governo, entra governo, e, na realidade, o Estado continua sendo agigantado. Iniciou-se um processo de redução do Estado através do processo de privatizações. Foi um período de privatização fantástico. Empresas que eram altamente deficitárias ao longo dos anos se transformaram em verdadeiras empresas lucrativas. Basta ver 2 exemplos, 3 exemplos. O exemplo da Embraer, que era uma empresa deficitária, se transforma num ícone em produção de parque aeronáutico. Outro exemplo é a CSN, uma empresa que nunca havia dado lucro em sua história. E o terceiro, o que se transformou o Vale do Rio Doce depois disso. Então, na realidade, houve um processo de privatização, começou-se a reduzir o tamanho do Estado, mas a gente vê no momento a criação de mais autarquias, mais ministérios, e realmente o Estado está se agigantando em vez de estar encolhendo. Muito obrigado. Questão para o doutor Davi Pfeffer, é de Fernando Preto, da PUC. Se o senhor e o doutor Jorge Gerdau fizessem parte da geração Y, como dividiriam seu tempo entre teoria, academia, e prática, trabalho ou estágio? O que é mais importante, como conciliar? Deixar o Jorge responder primeiro. O doutor Jorge quer responder primeiro? Ó, vocês estão vendo que eu estou fazendo meu papel aqui, hein? Quer passar para a próxima? Eu adoraria fazer parte da geração Y para entender bem a questão. Eu acho que a gente ia estudar por mais tempo, ia trabalhar por mais tempo, uma vez que a geração Y tem mais uma vantagem sobre a nossa. Vocês vão viver 100, 110, 120 anos, talvez, com qualidade de vida muito maior. Né? Talvez se a gente viveu 80%, vai viver 80% da nossa vida com qualidade, vocês vão viver 90 ou 95%. Então, acho que a distribuição seria feita dessa forma. Jorge? Não sei se concordo plenamente com o Davi. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tá certo? E continuo estudando. Tá certo? Então, eu acho que o mundo moderno exige. Eu acho que sempre foi assim, tá certo? Só que hoje é generalizado. Não há quem não tenha que continuar estudando sempre, em qualquer nível, em qualquer função, em qualquer atividade. Basta dizer que eu coloquei ali nas frases, assim, uma das grandes mudanças que eu vejo hoje, né, que quem se formou recém está começando o início para continuar aprendendo a estudar, tá certo? Então,
como esse problema do estudo não termina, eu sou muito favorável de que as pessoas tenham oportunidade de ter vivência de trabalho cedo. Porque a extensão longa demais de um processo acadêmico sem ter tido a oportunidade de uma vivência prática da vida, tá certo? Torna essas relações tremendamente difíceis e complexas aos jovens, tá certo? Então, eu digo assim, a coisa mais importante, no meu entender, é propiciar aos jovens, ainda estudantes, que haja a possibilidade de ser trainees, estagiários, tá certo? Certo? Porque quanto mais cedo começam a entrar na realidade do mundo real, tá certo? Com mais objetividade e eficiência vão poder focar a continuar de seus estudos. Então, eu diria que, no meu sentimento, vamos dizer, hoje na Europa a gente vê seguidamente o processo de estender faculdade às pessoas com 28, 30 anos e continuam estudando e ainda não descobriram o que é trabalhar, tá certo? Eu acho que isso deixa as pessoas doentes, tá certo? Né? Eu vou ao ponto, tá certo, de que na própria disciplina educacional, tá certo, né, o processo, a oportunidade de começar a trabalhar cedo é uma vantagem competitiva única. Eu comecei a trabalhar nas férias aos 14 anos, tá certo? Eu terminei meu curso ginasial, aí passei a estudar de noite, trabalhar de dia, depois eu fiz a faculdade, aí eu fiz parcialmente de dia, parcialmente de noite, depois fiz cursos posteriores ainda na Europa, tá certo? Bom, mas eu lhe digo o seguinte, eu comecei 10 anos mais cedo do que a maioria dos meus colegas a trabalhar e saber lidar com pessoas, gerenciar e poder aprender como liderar, tá certo? Esses 10 anos até hoje eu estou com 70, eu sei igual a um cara de 80, tá certo, gente? Então, isso é uma vantagem que qualquer um deve considerar. E eu não digo que isso seja regra única, mas ter experiência de vivência, respeitar o trabalho, entender o trabalho é uma peça-chave, tá certo? Então, eu tenho preocupações de academia, tá certo? Eu acho que é absolutamente necessário a academia, tá certo? Mas eu tenho um encanto, né, de gente que tem capacidade de fazer, tá certo? Então, esse balanceamento, né, eu tenho convicções que a gente não pode parar de estudar e tem que manter o contato com o processo acadêmico, tem que continuar frequentando ambientes universitários, etc., né, e procurar, durante a vida, fazer o máximo ainda de cursos complementares, etc., né? Mas, olha, 10 anos mais cedo de vivência prática na vida é uma vantagem competitiva única, tá certo? É opinião pessoal, tá certo? Mas meu pai dizia assim, quando tinha aqueles 2 meses e meio, 3 de férias, assim, aos 14 anos, disse, um mês tu vai aprender a conhecer a fábrica, senão tu vai aprender a ficar vagabundo, tá certo? É só para mostrar aos senhores, vamos dizer, que conflito e conceituação existe nesse tema, tá certo? E se vocês veem um pouco dos Estados Unidos, etc., né, como o pessoal continua, das crianças, quando estão em férias, né, eles vão trabalhar em qualquer lugar, tá certo? Então, eu acho fantástico, inclusive, o que eu vejo de brasileiros, de repente, trabalhando em pizzaria do exterior, tá certo? Olha, não há nada que substitua essa vivência, né, até para criar uma certa humildade no processo. Então, eu não gosto, vamos dizer, quando vejo na Europa gente estudando até os 28, 30 anos e ainda procura inventar mais um curso, tá certo, né? Eu fico preocupado, gente. Bom, não poderia haver um desfecho melhor para essa nossa primeira etapa, nessa nossa primeira noite do nosso 21º encontro, aqui promovido pelo IEA. Agradeço muito ao Dr. Davi Pfeffer, Dr. Jorge Gerdau Johan Peter, Dr. Salim Matar, aos senhores todos, e os convido para participarem amanhã das nossas próximas plenárias. Muito boa noite. Sérgio Stock, por favor. Senhoras e senhores, nós retornaremos amanhã às 9 horas com o segundo painel, que abordará o tema livre comércio, ameaça ou oportunidade. Uma boa noite a todos.